Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E é isso que eu estou querendo trazer para você, torcedor do Fortaleza. Porque futebol é o que menos importa no momento pro tricolor de aço sair desse buraco que se meteu. Seja muito bem-vindo, você está no Expresso Tricolor e eu me chamo Mourão. E hoje a gente vai conversar sobre o que pode significar ou não o salvamento desse Fortaleza e todos os cenários que estão acerca deste confronto tão importante entre Fortaleza e Bahia, que acontecerá na quinta-feira, meu amigo. É quase que uma final, assim, não tem nem como a gente fugir do assunto. Tem matéria sobre possível desfalque do Bruno Pacheco, vamos falar até de saúde mental, vamos falar de todos os detalhes, até sobre Marcelo Paes, se vai, se fica, se vai pra lá, se vai pra cá, se vai pro Galo, se não vai, enfim. Temos assunto demais, eu conto com a sua participação aqui comigo. Deixa teu comentário aqui, se inscreve no Expresso Tricolor, deixa teu like, deixa teu hype, que é muito importante para mostrar pro YouTube que você tá curtindo o nosso conteúdo. Conto com a tua participação, hein? Olha eu te cobrando de novo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pois é, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? PM travando Matheus Mourão nessa posição super constrangedora para trazer algumas informações extras que ficaram faltando nesse vídeo. A primeira você já tá vendo aí na sua tela a informação que o Diário do Nordeste trouxe de que o Coritiba quer contratar o volante Zé Wellison para a temporada de 2026. Em Fortaleza, Zé Wellison que tinha tudo para ter saído lá pertinho ali do começo da temporada, mas resolveram segurar o homem, tá aí. Agora o homem não jogou absolutamente nada em 2025 e deve sair do Fortaleza em 2026. Mais informações sobre isso a gente traz em breve. Quem também não deve permanecer no Fortaleza é o atacante Marinho. Segundo informações, é fim de ciclo para o Little Mário e ele deve deixar o clube no fim do ano. O jogador tem interesse do Vitória. O contrato dele acaba justamente no final de 2025 e a diretoria parece ter criado juízo e não deve renovar com o jogador. E ele deve ir mesmo para o Vitória. Um outro jogador que também não deve permanecer é o zagueiro Benjamin Kusevich. Ele é mais um nome que não deve permanecer no tricolor para a temporada de 2026. O defensor chileno já aparece no radar de equipes do Brasil, Chile e Uruguai e desponta como um dos principais jogadores mais assediados do elenco. Pega esses três caras, junta com o Lucero, que também não deve permanecer, e a barca já vai em 4 atletas que não devem permanecer no Fortaleza para 2026. Eu quero a tua opinião, comenta aqui abaixo. Mudando um pouquinho de assunto, o zagueiro Emanuel Brites, diagnosticado com pneumonia, deve ser desfalque contra o Bahia. Uma pena, a gente deseja muito que o Brites se recupere o quanto antes, apesar de as coisas parecerem já ser um tanto faz com Fortaleza indo para a Série B, né? Então, Brites fora da partida contra o Bahia. E para finalizar aqui o pequeno giro do PM voltar para o Mourão, a CBF detalhou as 2 últimas rodadas da Série A. E aí, meus amigos, o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians, certo? Na 37ª rodada, no dia 3 de dezembro, uma quarta-feira, 7 da noite, no Castelão. E encerra contra o Botafogo no dia 7, domingão, 4 da tarde, no Newton Santos. Curtiu o mini giro? Comenta a opinião aqui abaixo. E segue daí, Matheus Mourão. A situação do Fortaleza já foi fácil um dia, mas esse dia ele foi embora há muito tempo. E o Fortaleza precisa de um grande milagre, como eu brinquei aqui no começo do vídeo. E esse milagre, ele tem que começar já no jogo contra o Bahia. A situação da rodada, como as equipes chegam, lembrando que quase todo mundo está na rodada 33, com exceção do Atlético Mineiro, que teve que adiantar jogos junto do Bragantino relativo à final da Sul-Americana. Então o Atlético Mineiro, que já saiu derrotado desse confronto, vai ter um jogo a mais. E isso até nem importa tanto
para o atual cenário do Fortaleza. A verdade é que para o Fortaleza, um único resultado possível ajudaria essa situação, que seria a vitória contra a equipe do Bahia. Caso vença, aí o cenário tem que ser o seguinte, não dá para fugir, tem que ser pelo menos, tem que ser no melhor dos cenários, uma vitória do Mirassol. Temos que colocar também a vitória do Ceará para cima do Internacional. Temos que colocar também a vitória do Red Bull Bragantino para cima do Vitória. Esses resultados fariam com que o Fortaleza não só ficasse a 2 pontos da fuga do rebaixamento, como criaria um novo alvo. Entraria aí no Internacional como uma possibilidade futura de ultrapassagem. Se o Fortaleza não ganhar, tem que torcer para que esses resultados aconteçam de fato, porque no pior dos cenários, com a vitória do Santos, a gente tem que mostrar, né, para você. Uma vitória do Vitória, lembrando que nós estamos chegando na 34ª rodada, depois dessas, só mais 4 jogos para definir a parada. Uma eventual vitória desses confrontos, o Fortaleza e um empate, o Fortaleza já ficaria a 7 pontos da equipe do Santos, podendo piorar, tá? Uma derrota para a equipe do Bahia colocaria o Fortaleza a 8 pontos de 12. O Santos só poderia fazer mais 3 pontos no campeonato e o Fortaleza teria que pontuar todos os pontos. 4 vitórias em sequência, se quisesse escapar da zona de rebaixamento. Então, o cenário que tem que acontecer, que nem é mais o ideal, que é o melhor dos mundos, seria uma vitória do Red Bull Bragantino, uma vitória da equipe do Ceará, para dar mais um alvo para o Fortaleza nessa reta final do campeonato, e também uma derrota da equipe do Santos. Talvez o único resultado negociável seja esse, tá? Um empate do Santos pode não ser tão prejudicial em caso de vitória do Fortaleza, porque o Fortaleza já não passaria do Santos empatando em pontos. Pelo menos ficaria aí na mesma circunstância do Internacional. Mas o melhor resultado mesmo é a vitória da equipe do Mirassol, que aí o Fortaleza vai olhar para fora do rebaixamento e aí numa eventual combinação de resultados, o Fortaleza vencendo o Atlético Mineiro aqui nesse confronto, o Fortaleza, na verdade nem é o Atlético Mineiro, né? Esse confronto ele foi adiado, mas vocês entenderam, né? Na rodada seguinte, o jogo é contra o Bragantino de novo, fora de casa, uma eventual vitória do Fortaleza contra o Bragantino nesse jogo adiantado aqui, pode já alçar o Fortaleza para a zona lá fora da degola, né? Caso nessa sequência aí, a gente pode até dizer, caso o Internacional empatasse com o Santos, Fortaleza também já estaria fora da zona de rebaixamento. Ou seja, precisa muito que esses resultados, essas combinações aconteçam. Não é fácil, talvez esse cenário seja até mais difícil de acontecer, mas está aí registrado, você já está ciente do caminho que o Fortaleza vai ter que seguir para sair dessa briga maldita da zona de rebaixamento. Pois é. E aí, o Fortaleza também esbarra em algumas dificuldades, se podemos dizer assim, que é o desfalque do Bruno Pacheco, né? Bruno Pacheco, que se machucou no aquecimento do jogo contra o Atlético Mineiro, pode mais uma vez desfalcar o Fortaleza no confronto contra a equipe do Santos. Vamos falar desse assunto que é muito importante, depois a gente vai falar dos outros que fogem um pouco dos gramados das 4 linhas, mas vamos trazer aqui a informação para você de acordo com a Fernandinha Alves. Um grande abraço para ela lá do Sistema Verdes Mares. Ela disse que o atleta sentiu dores no tornozelo esquerdo contra o Atlético Mineiro antes de iniciar a partida e deve ser desfalque no confronto contra o Bahia. O Bruno Pacheco, que foi titular em 8 dos 12 duelos desde que o Palermo chegou, continua sentindo a lesão e que tem aí alguns cenários possíveis, né, para utilização, né, com o Mancuso na lateral esquerda, o Tinga na direita, o Gaston Ávila como lateral esquerdo, o Mancuso na direita, o próprio Lucas Crispim pode aparecer por lá como um ala, né, como ele já fez em alguns momentos, o Diogo Barbosa, que é muito criticado pela torcida do Fortaleza e de maneira justa, também não vem jogando absolutamente nada, e o Everson também pode aparecer nessa faixa do campo
E vamos ver, né? Vamos ver, quero tua opinião, qual você acha que deve, quem você acha que deve jogar numa eventual ausência do Bruno Pacheco, que é um baita de um desfalque, porque a diferença dele pros reservas é gritante, meu amigo, gritante. Vamos falar sobre psicologia. Expresso Tricolor é tudo, meu amigo. Por saúde mental, clubes nordestinos alteram logísticas de viagem na Série A, né? Teve até algumas brincadeiras aí. Quando é que a saúde mental do torcedor vai ser considerada também, né? Que nós estamos precisando desse fim dessa temporada. Vamos ver aí a frase que foi traga aí pela Giovana Borges como sustentação da matéria. Minimizar o desgaste e aumentar o convívio familiar são fatores que motivam as mudanças. Minha filha não entende porque o pai sai e volta 3 dias depois de ser a esposa do jogador. Falando um pouco, né, dessa situação dos clubes do Nordeste que tem que conviver tanto com viagens. O Fortaleza e o Ceará são os clubes que mais percorrem quilômetros no Campeonato Brasileiro. Eles estão mais afastados ali do centro, cerca de 63 mil quilômetros. Na verdade, ele compara o Fortaleza e o Botafogo. O Fortaleza percorreu 80 mil quilômetros e o Botafogo somou 63 mil. Né? Até tinha trago como se fosse o Fortaleza 63, que já é bastante, mas o Fortaleza também rodou bastante nessa temporada. O Ceará também, porque aqui a gente já falou que são os times que estão mais na ponta, e quem trouxe aqui a fala, uma das esposas, né, esposa do Lucas Mugni, no caso, que trouxe aqui. Meus filhos sofrem muito quando ele está fora. Eu tenho uma bebê de 2 anos que não entende porque o pai sai e volta 3 dias depois. Para mim é muito importante ter ele aqui. Nós, mulheres jogadores, estamos muito sozinhas e não temos rede de apoio. Ela traz isso, né? É realmente no fato humano, né? Porque muitas vezes a gente esquece que tem um cara, né? Uma pessoa ali por trás. Acho que muitas vezes a gente fica focado no rendimento do atleta e esquece a humanidade. É claro que a fase do Fortaleza não permite pensamentos positivos. Alguns torcedores vão pensar que aqui é passagem de pano, mas a situação, em outros momentos poderíamos tatear mais, conversar mais sobre isso, mas a saúde mental do torcedor também importa, e como eu queria que essa temporada acabasse, né? Muitos jogadores vão ser negociados para ajuste aí de folha, caso o Fortaleza caia, que hoje é a maior realidade, mas do atual elenco, apenas 6 jogadores não vão possuir vínculo para o ano que vem. Vamos fazer toda essa listagem agora, tá? No eventual queda de divisão, a expectativa é que boa parte seja negociada ou tenha o contrato rescindido. Nos momentos únicos que encerram o contrato no final de 2025 é o Lucas Gasal, emprestado pelo Atlético Goianiense, o Gaston Ávila, que está emprestado pelo Ajax da Holanda. Há um burburinho que o Fortaleza vai tentar manter o Gaston Ávila independente da divisão. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer, mas há essa conversa. O volante Pierre, emprestado pela Tombense, que o Fortaleza já comunicou que irá efetuar a compra. Os atacantes Kaique, que estão emprestados pelo Botafogo, Marinho e Pikachu, que chegam ao final do ano com seu contrato finalizado, tá? Então, esses jogadores não devem ficar no plantel do Fortaleza para o ano que vem. Outros nomes chegam até 2028, como, por exemplo, Kusevich, Mancuso, Pablo Roberto e Rodrigo e o atacante Breno Lopes. O que chama atenção no processo é o fato dos últimos contratados, que tenham atuado pouco em 2025, foram anunciados com longo período, como traz aqui a matéria do Diário do Nordeste. Isso fazendo com que o Fortaleza tivesse um grupo de atletas muito inchado e com folha elevada, superando os 8 milhões do início do ano. É muito dinheiro, meu amigo. Além disso, nem todos os atletas estão no grupo atual. Vale ressaltar que tem gente emprestada por aí, como é o caso do Caleb no Atlético Goianiense e do Caleb, ou do Cauã no Atlético Goianiense e do Caleb no Alavés da Espanha, que podem até, de repente, ser úteis. Vamos trazer o elenco todo? Vamos entender, ver de perto como é que fica essa questão do contrato. João Ricardo, renovado até o final de 2027. Elton Leite, até o final de 2026. Breno, até o final de 2027. Vinícius Silvestre, até o final de 2026. E Magrão, até o fim de 2026. Então, Fortaleza, em teoria, teria todos os goleiros, né? Brits fica até o final de 2027. Gasal vaza no final do ano, caso o Fortaleza não queira ficar com o atleta. Kusevich até o fim de 2028. Gaston Ávila, que está emprestado pelo Ajax, fica até o final de 2025. Benevenuto até o final de 2026. Esse pode ficar, sim, para a Série B.
e o Cristóvão até fevereiro de 2027. Laterais esquerdos, Bruno Pacheco, 26, Barbosa, 26 e o Everson, 26. No lado direito, temos Mancuso até o fim de 26, podendo ir até agosto de 2028, e o Tinga até o fim de 2026. Volantes, Sacha, 26, Matheus Pereira, 27, Zé Wellison, 26, Rodrigo, 28, Martínez, 27, Rosseto, 27, Pablo Roberto, 28 e Pierre até o final de 2025. Meias, Pochettino, 27, Crispim, 26, Prió, 27, Guzmán, 27. Atacantes, Lucero, 27, Davidson, 26, Bareiro, 27, Kaique, 25, Marinho, 25, Pikachu, 25, Herrera até 2030, meu amigo. Moisés até o fim de 2027, Breno Lopes até o fim de 2028 e Alanzinho até o fim de 2027. Fortaleza vai ter que fazer uma barca bastante grande para resolver esse problema caso caia e caso fique também. Caso fique, muita gente que tá aí tem que sair, porque claramente mostraram que não tem nível, não tem entendimento do que é o Fortaleza e precisa sim, perdão pelo palavrão, pela palavreado, pegar o beco, né? Não tem palavrão nenhum, né? Mas precisa pegar o beco e ir-se embora do nosso leão. Outra coisa que tá ali acerca nessa análise também e que sempre vem à tona nesses confrontos contra o Bahia é a questão da SAF. Bahia, que é talvez o principal exemplo da Sociedade Anônima do Futebol no Nordeste, e tem aí uma análise do Graziani acerca da SAF do Fortaleza, que vê a SAF do Fortaleza como um grande desafio para o pessoal que é responsável pela administração do Fortaleza Esporte Clube, da associação, dizendo que vai ser muito difícil manter a estratégia de venda atual. Vamos ver um pouco do que o Graziani, assim, eu costumo escutar bastante o Graziani, que ele é muito perspicaz nessas análises econômicas. Vamos ver o que é que trouxe aí o Fernando Graziani acerca da SAF do Fortaleza. Essa coisa da SAF, vender minoritariamente, e eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu sempre desacreditei nessa possibilidade. Apesar de entender, né, que o Fortaleza é um time que poderia chamar atenção para esse tipo de negócio, é um tipo de negócio que jamais, em tempo algum, desde que a SAF existe no Brasil, aconteceu, nunca. É muito complicado, porque você pode vender um pedaço de um clube por um valor, ok, mas não é valor para mudar de patamar, entendeu? Hoje o Ceará e o Fortaleza, por exemplo, estão muito atrás do Bahia, né? O Bahia hoje, ele domina o Nordeste de forma muito evidente financeiramente, porque ele encontrou um parceiro espetacular, né, que é o Grupo City. Então, como é que você vai concorrer? Olha o elenco do Bahia, olha o elenco do Fortaleza e olha o elenco do Ceará. Gente, se o Fortaleza e o Ceará não virarem SAF, nunca, em tempo algum, jamais, eles vão ter o mesmo poder de receita, e poder de compra, poder financeiro, poder de contratação, de formação de elenco, de estrutura que o Bahia tem hoje. Essa situação é a mesma coisa do Sport, do Santa Cruz, do Náutico e de qualquer outro time do Nordeste. E Graziani, só para complementar, você está trazendo aí o Bahia, que eu acho que no cenário brasileiro, não sei se tem, tô falando do grupo, tá? O grupo que hoje... não tem. O grupo City, porque assim, é porque a gente tá falando de um clube do Nordeste, às vezes o pessoal diz, se é um grupo City hoje controlando o Fluminense, claro, hoje eu acho, tanto que o texto às vezes se incomoda com coisas do Bahia, se não, já até chegou a usar esse termo, né? Então vamos pegar o nosso prato de comida, porque antes era livre, né, para aquele grupo. Mas eu acho que hoje o Bahia é um dos clubes que tem um dos melhores grupos que comanda o departamento de futebol. É porque assim, o Bahia ainda não foi para o mercado com o desespero, por exemplo, desespero no bom sentido, para concorrer com Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Flamengo, mas dinheiro não falta. Mas eles venderam. Mas tem uma coisa estratégica ali. O Lúcio, né, por mais de 100 milhões, que eu acho que hoje com o Botafogo, acho que até conseguiu vender, né? Acima de 100 milhões. Mas assim, é um patamar absurdo. O Fortaleza tentou. Mas aí, vamos lá. Esse ponto do Bahia, eu até entendo a argumentação deles, mas eu vejo o Grupo City hoje mais focado em estrutura. Acho que o primeiro ponto do Grupo City é a infraestrutura do Bahia, para que ele esteja pronto, para que ele próprio consiga ter este capital para daqui a uns anos brigarem com Flamengo e Palmeiras. Eu não vejo tanta necessidade deles de ter essa ansiedade que eles trouxeram aí. É importante a gente trazer isso, realmente é uma opinião bem embasada. Eu acho que não tem muito o que se depor contra essa ideia do Graziani. É muito difícil realmente, e com o cenário do Fortaleza caindo eventualmente para a Série B, aí que esse espaço deve aumentar. Outra coisa que pode ser consequência de uma Série B, ou não, talvez até do desgaste mesmo natural, é a saída de Marcelo Paes do Fortaleza. Quem discutiu um pouco sobre esse assunto foi o Wilton Bezerra, tá? Vamos ver um pouco sobre a coluna do Wilton, o WB aí, o jornalista que
fala com a notícia, né? Fala com a verdade, né? O Wilton Bezerra trouxe aí a visão dele sobre esse caso Marcelo Paes, se ele deve ou não sair do Fortaleza, e vamos trazer essa informação. Sinceramente, eu acho uma má notícia e não entendo o seguinte: uma certa satisfação por tal anúncio. O itinerário vitorioso alcançado por Marcelo Paes jamais será obra de um executivo. A partir do que se inaugurou no Tricolor, ficamos à expectativa da reação diante de tal informação. Permanecendo ou não na Série A, já está decidido que Marcelo Paes não fica, afirmou o conselheiro Geraldo Luciano. Decidido por quem? Não está claro se o senhor sairá por decisão própria ou se foi convidado a cair fora. O que está por trás disso? O desempenho do time 2025 terá sido o estopim da bomba ou existem outros motivos? Um dia desses, Marcelo Paes era apontado como um modelo de gestor para o futebol brasileiro. Prova de que no futebol há mais de uma coisa entre quatro linhas portantes dos clubes do que supõe a galera desvenecida ou mesmo em fúria. Afinal, brigar na ponta de cima da tabela de uma competição como Brasileirão é muita coisa para um ente da região encravada na boca do semiárido de um país tão gigante como desigual. De uma coisa, temos a convicção: no Brasil, o sucesso é uma ofensa, disse aí o Wilton Bezerra. Assim, de certa forma, eu dou muito moral ao que o Wilton Bezerra traz. Eu acho que o Marcelo Paes ele fez um trabalho gigantesco à frente do Fortaleza. Só que nós temos que trazer certas críticas e acho que a forma dele de lidar com algumas questões do futebol do Fortaleza geraram muitas críticas ao trabalho. O Marcelo Paes ele tem que ser analisado pelo que ele entregou. E ele fez um trabalho gigantesco nos últimos anos, porém, no ano mais desafiador, onde o Fortaleza teria maior recurso para trabalhar, ele cometeu erros que não se podem ver. Houve um erro ali de... Entendam o termo, não quero falar que é exatamente isso, tá? Mas houve uma falta de sensibilidade em entender que aquela falta de desempenho do começo de temporada não era desinteresse dos jogadores que viriam magicamente a jogar bem numa final, mas sim um prelúdio do que seria a temporada. Acreditou-se demais em um trabalho que não vinha dando certo, que já precisava ter sua rota mudada já no começo de temporada. Fora erros com o torcedor, afastamento da torcida com o clube, onde o mesmo assumiu em entrevista coletiva, dada esse ano mesmo. É uma série de fatores que faz com que uma imagem que era unanimidade passe a ser questionada. E é necessário que não se olhe só também aos acertos, porque os acertos eles foram muito relevantes, 2 vezes no G4 é uma tarefa quase que impossível, mas colocar o Fortaleza numa Série B, no momento em que o Fortaleza está com aumento de endividamento, com o aumento e inchaço do elenco, com contratos muito longos como vimos, nem todo contrato ele será absorvido na Série A, então já dá para se prever um certo prejuízo nessa história. A gente vê que existe sim o que se contestar, não é unanimidade. Eu não tiraria o Marcelo Paes, eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar e ainda pode se recuperar do baque, mas eu não critico quem pensa o contrário, muito pelo contrário, eu acho que está bem endossado sim quem defende uma saída eventual do Marcelo Paes, pelos erros que foram cometidos, pelas possibilidades que tinham sido de tempo para dar o acerto, pela letargia em tomar decisões que seriam tão importantes para o resto de temporada do Fortaleza. O próprio Marcelo Paes, ele desconversou, tá, sobre uma eventual saída. Traz isso aí a matéria do Wanderson Trindade, lá do O Povo. E ele evitou falar sobre o possível convite do Galo para assumir a gestão do clube e reforça que o foco está em tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. Ele abriu aspas da seguinte forma: não quero abordar esse assunto, não combina com o meu foco e a minha prioridade, que está todo no Fortaleza. Quero terminar o ano, a gente vai ver o que vai ser feito. Muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso. Eu estive recentemente lá, uma arena espetacular, um clube muito bem dirigido, ao meu ver. Pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal e estão levando isso para o clube. Mas nesse momento estou focado aqui e falta muito pouco para terminar o ano, disse aí o Marcelo Paes ao Fala Galo, né? Portal Fala Galo que trouxe aí essa matéria, né, com as aspas aí do Marcelo Paes. Então a gente vê que, assim,
Marcelo Paes falou com respeito, disse que está focado, mas acho que é uma resposta padrão. E eu quero entender com você que está nos acompanhando, se você é a favor ou contra a saída de Marcelo Paes. Então hoje, assuntos capciosos, né? Não é à toa que o vídeo chegou a quase, 30 minutos que nós estamos conversando aqui. Muitos assuntos importantes, muitos assuntos cruciais para o resto da temporada do Fortaleza e até para o ano que vem. Parece tudo muito incerto e o Fortaleza precisa juntar os cacos e conseguir se reerguer o mais rápido possível, seja na Série A ou seja na Série B, independente de divisão, estaremos aqui acompanhando o Fortaleza sempre de perto. E você sabe que o Expresso Tricolor é a casa das notícias da torcida do Leão. Então se inscreve aqui, deixa teu like, deixa teu hype, que é muito importante, teu comentário sobre o que achou do vídeo, que vai ter de gente, cadê o PM? Não é PM não, hoje é Mourão, pode ficar tranquilo, amanhã se duvidar vai ser eu também, então vamos juntos nessa. Conto demais com a sua participação nos comentários, até mais e tchau, tchau.